Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou advogado, especialista em direito público. E eu estou gravando esse vídeo para fazer um esclarecimento adicional aos vídeos anteriores que eu gravei, especialmente em razão de que um colega lançou um vídeo recentemente, colocando vários pontos dos meus vídeos anteriores, seguindo em ordem cronológica, para chegar no final a uma conclusão completamente diferente e a uma conclusão que está equivocada porque ele não está levando em conta parte da legislação. Novamente, a conclusão dele decorre de uma interpretação seletiva da lei e não da interpretação correta, integrativa, e uma interpretação teleológica que, como eu expliquei no vídeo anterior, é a forma correta de ser feita. Então ele segue a linha de raciocínio que eu tenho nos outros vídeos, falando de como é elaborada a legislação, etc, etc. Mas no final ele faz uma interpretação de competência, dizendo que como a competência para legislar sobre o tema cabe à Presidência da República, né, ao Legislativo ou ao Executivo diretamente, as legislações ou as regras infralegais expedidas são ilegais, inconstitucionais e por isso não valem. No meu entendimento, a interpretação dele está completamente equivocada. Então, qual que é o erro de quem gravou o vídeo ali na interpretação da lei? O erro é que ele não está levando em conta a possibilidade de delegação de poderes. Tá? Existe um brocado do direito, que existe desde o direito romano, que diz o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Então, veja bem, a Constituição diz que isso é competência exclusiva da Presidência da República, ou isso é competência exclusiva da lei. Ótimo, competência exclusiva da lei. Então qualquer decreto que fale sobre isso, qualquer portaria, qualquer ofício é ilegal? Não. A questão é que quem pode o mais, pode o menos. E, portanto, quem pode o mais, pode delegar a competência para que as minúcias sejam feitas por quem pode o menos. Então, o que acontece? Uma portaria, ela não pode inovar, ou seja, ela não pode criar uma regra, ela não pode criar uma obrigação que quem de direito, no caso a lei, não preveja. Agora, a lei, ela pode delegar, ou seja, transferir a sua competência para quem esteja hierarquicamente inferior, que é o que o Estatuto do Desarmamento fez, como eu expliquei no outro vídeo. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode proibir as pessoas de portar arma? A lei. Ótimo. A lei delegou ao Executivo, dizendo na forma do regulamento, para que fizesse um decreto indicando as formas como o porte do atirador poderiam ser exercidas. Então ele disse especificamente, olha, o atirador vai exercer o porte, mas há condicionantes. Quais condicionantes? Eu não vou dizer. Estou delegando ao Poder Executivo que diga. Aí o que o Poder Executivo fez? Baixou um decreto, que é a forma do Poder Executivo regulamentar, criar regras dentro do que a legislação lhe permitiu. E esse decreto, novamente, o Poder Executivo disse, não, a regra do porte específico do CAC, quem vai cuidar é o Comando do Exército. E o Poder Executivo delegou ao Comando do Exército. Só que o Comando do Exército não baixa decreto. Então, a forma correta do Comando do Exército regulamentar aquela questão é o decreto. E o decreto foi baixado com as restrições. Isso é extremamente comum, não tem nada de ilegal, justamente por causa do brocado. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode legislar, quem pode criar a regra, também pode delegar esse poder numa questão específica para quem é inferior. E essa pessoa que recebeu esse poder também pode delegar para quem é inferior, certo? Por exemplo, o Comando do Exército poderia delegar especificamente para o chefe dos produtos controlados. Ele poderia, e daí o chefe dos produtos controlados faria portaria, desde que houvesse delegação específica. Então, a questão que não está sendo levada em conta é justamente isso. Quem pode o mais, pode o menos. Não pode o menos criar uma regra sem que quem pode o mais lhe tenha permitido. Mas quem pode o mais pode delegar para quem é hierarquicamente inferior cumprir aquela parte da sua competência. Da mesma forma que um chefe numa empresa pode delegar a senha do banco para que o responsável pela contabilidade faça pagamentos. O responsável pela contabilidade não pode entrar na conta da empresa e sair fazendo pagamento autonomamente. Mas se o chefe permitir, ele pode.
Quem realmente lida com direito na prática sabe que isso, inclusive, é muito comum. Todo ano, praticamente, tem refis, ou federal, ou estadual, ou municipal. O que o legislativo faz? Ele diz assim, é permitido o refis, ou seja, refinanciamento de dívidas. O parcelamento é assim, o parcelamento é em 60 vezes. Se pagar à vista tem tanto de desconto, em 60 vezes tem esses juros. Ele define tudo. Tá, mas como é que eu peço o refis? Onde é que eu vou? Onde é que eu protocolo o pedido? Tudo isso, normalmente, a legislação do refis delega para o Poder Executivo e o Poder Executivo normalmente delega para a Secretaria da Fazenda definir. E daí, onde é que você protocola, o que você pede, é tudo na portaria ou tudo no decreto. Então, essa delegação é praxe comum no direito, não tem nada de legal, tá? O que acontece às vezes de legal é o seguinte, a legislação diz assim, parcelado em até 60 vezes. E daí, na portaria, eles colocam lá, parcelado em até 72 vezes. Aí tem uma ilegalidade, porque a lei disse até 60 e não permitiu que a portaria estendesse, criasse regra nova, certo? Agora, se ele diz até 60 vezes e a portaria diz, olha, a gente vai aceitar o parcelamento em 12, 24, 36 ou 60. Intervalos menores a gente não aceita. Não tem ilegalidade nenhuma, porque diz até 60 vezes, certo? Eles não podem passar de 60 e eles não podem impedir você de fazer em 60. E daí vem outro ponto. Quando sai a portaria do refis, e sempre que sai portaria, sempre sai o decreto do refis, sempre tem uma ilegalidade. Como é que a gente combate isso? A gente combate através do mandado de segurança, certo? Se é ilegal mesmo, você entra com o mandado de segurança, o juiz reconhece a ilegalidade e te defere o direito, certo? Aí eu pergunto, tá, Estatuto de Desarmamento, decreto lá, tem quantos anos? Se fosse legal mesmo, não teria um monte de mandado de segurança deferido em relação a isso, certo? É óbvio que teria, tá? Então, a própria prática, o próprio tempo que isso está em vigor, demonstra que o que ele está falando não tem sentido. Se fosse legal, se fosse realmente o porte do atirador da forma como ele diz, você entraria com mandado de segurança, teria dezenas de jurisprudências reconhecendo seu direito. Não existe, porque o que ele está falando não faz sentido, não está correto. Quando eu vejo o pessoal falando o CAC tem porte, o decreto é ilegal, etc., sabe? Isso me lembra daquela piada do cara que está na rodovia, ligando para a polícia para avisar que todo mundo ficou maluco e está dirigindo na contramão. O cara não percebe. Se você está na rodovia e está todo mundo maluco dirigindo na contramão, é porque você que é o maluco que está dirigindo na contramão. Não adianta ligar para a polícia. E o que é importante as pessoas precisam entender. Mesmo que fosse verdade, mesmo que fizesse sentido o que ele está falando, mesmo que realmente o decreto é ilegal, o decreto é inconstitucional, a portaria é ilegal, a portaria é inconstitucional. O que vocês precisam levar em consideração? O que vocês precisam levar em consideração é que a pessoa que vai te abordar, o delegado que depois vai te atuar ou não, é vedado a eles fazer análise de constitucionalidade ou de legalidade, tá? Por quê? Porque toda norma tem presunção de legalidade. Toda norma lançada, por mais ilegal que seja, publicou no Diário Oficial, ela vale, tá? Ela vale, tá? E todo agente público é obrigado a seguir a norma, certo? Então, qualquer legislação, por mais ilegal que seja, ela tem que ser seguida pelo agente público, por mais que ele não concorde, tá? Porque se não fosse assim, a gente viveria numa anarquia, tá? Porque algumas pessoas consideram que é ilegal, outras consideram que não é ilegal. Se cada agente público tivesse o direito de analisar e aplicar ou não aplicar uma norma, tá? Isso aqui viraria uma confusão, né? A gente tem lá agora, hoje em dia, um sistema público extremamente aparelhado por quem perdeu a eleição. Se esse pessoal tivesse o direito de aplicar ou não aplicar a norma, o governo simplesmente parava. Simplesmente parava, porque todo mundo... não, mas foi o Bolsonaro que publicou, então para mim não vale. Entendeu? Então, o agente público não tem esse direito. Por mais que ele discorde, por mais que ele ache que está errado, etc., teoricamente, ele tem que aplicar a lei, certo? Então, o CAC fica revoltado lá. Mas a portaria é ilegal. Ótimo, a portaria é ilegal. Se o policial que te abordou não tiver condição de fingir que não viu, se ficou claro, você tem testemunha que viu ele te abordando com a arma, etc, etc, ele vai ter que cumprir a portaria, tá? Não tem jeito, ele não tem opção.
E daí aí que vem a grande questão. Ah, a portaria é ilegal. Sim, mesmo que a portaria seja ilegal, o que você precisa para reconhecer que a portaria é ilegal? Uma sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado leva no mínimo 2 anos no Brasil, certo? Então, o risco é seu, certo? O risco é seu. Novamente, ah, mas a portaria é ilegal, o decreto é inconstitucional. Ótimo. O policial que te abordou, o delegado que vai te receber na delegacia, ele não tem o poder de dizer, ah, eu não vou aplicar a portaria porque a portaria é ilegal, ou eu não vou aplicar o decreto porque o decreto é inconstitucional. Ele tem que seguir. Ele tem que seguir. Se você quiser buscar, por mais que ele concorde com você, se você quiser buscar o reconhecimento de que o decreto é inconstitucional e a portaria é ilegal, você vai ter que buscar em juízo. Isso vai levar 2 anos, tá? E enquanto não for reconhecido o direito, e não há jurisprudência hoje em dia reconhecendo, certo? Então vai ser uma batalha gigantesca, provavelmente só no STJ ou no STF que você vai conseguir esse reconhecimento, que daí aumenta de 2 anos para 5, 6, 10 anos o tempo que leva para ser declarado que é ilegal mesmo. O risco é seu, sabe? Então, o que as pessoas têm que entender? A portaria é ilegal, a portaria é inconstitucional. Legal! Entre com mandado de segurança e peça o reconhecimento judicial de que a portaria é ilegal e a portaria é inconstitucional. Aí você vai conseguir uma decisão que vale para você, dizendo que para você a regra é diferente de todo mundo, tá? Na hora que o policial ele abordar, você diz assim, não, tá aqui, ordem do juiz, para mim não vale. Agora, para todo o resto, o policial ele abordou. Disse que no entendimento dele você está cometendo um ilícito por conta de não estar de acordo com a portaria. Você vai falar para o policial a portaria é ilegal, ele vai dizer, não cabe a mim decidir, cabe a mim seguir a ordem. A portaria está publicada, não foi revogada, para mim a portaria vale. Tá? E ele vai estar 100% correto em fazer isso. Inclusive, se ele fizer o contrário, se ele disser assim, ah, não, está abordado, no meu entendimento você está agindo de forma contrária à portaria, mas eu vou te liberar. Aí ele vai estar cometendo crime de prevaricação. Então, ele está deixando de seguir a ordem. Ele está agindo de forma insubordinada. Quem está cometendo crime é ele. Dentro disso, gente, cuidado com essas interpretações excessivamente otimistas que não encontram guarida na jurisprudência, não estão de acordo com o melhor direito, e justamente por isso não encontram guarida na jurisprudência, tá? Não se arrisquem, tá? Quem acha que a portaria está ilegal, manda mensagem lá para o cara que diz que a portaria é ilegal e inconstitucional, pede para ele fazer um mandado de segurança para você através lá da associação dele, tá? Daí ele faz, você paga quando ganhar e problema resolvido, ninguém corre o risco. Inclusive ele pode entrar com mandado de segurança coletivo para conseguir a ordem para todo mundo. Aí além dele resolver o problema de todo mundo, ele ainda prova que ele está certo, né? E daí faz eu e outros que discordam dele passar ridículo, tá? Então, gente, é isso. Uma boa tarde. Até o próximo vídeo.